Olá, muito prazer, eu sou o Elber Borges e hoje eu vou estar dividindo com vocês alguns assuntos relacionados à psicologia pastoral, né? E eu vou ministrar para vocês aqui 4 aulas com uma sintetização dos conteúdos principais dessa matéria da teologia, né? Dessa matéria teológica, que é a psicologia pastoral, tá bom? Bom, eu sou formado em bacharel em teologia, sou mestre em teologia também, sou pós-graduado em 7 áreas da psicologia, sendo ela psicanálise, análise do comportamento, terapia cognitivo-comportamental, neurociência, neuropsicologia, psicologia organizacional e gestão de pessoas. Além dessas graduações, eu sou estudante de psicologia do 7º semestre, estudante de filosofia do 6º semestre, né? Licenciatura em filosofia, né? E também sou estudante da língua inglesa, né? Tenho 3 anos de inglês aí. Então esse é o meu currículo acadêmico, né? Que eu preciso compartilhar para você saber que eu tenho um pouco de propriedade naquilo que eu vou ensinar para você hoje, tá bom? Então, vamos nessa. Bom, quando a gente fala de psicologia pastoral, na psicologia esse termo é um pouquinho criticado, né? Porque na realidade não existe, né? Psicologia pastoral, psicologia cristã. Psicologia é psicologia, né? Mas quando a gente cria essa matéria teológica, psicologia pastoral, qual que é o objetivo, né, dessa matéria ser criada? O objetivo é simples, é nós unirmos conhecimentos provenientes da área da psicologia para auxiliar no ministério pastoral. Então, por isso, psicologia pastoral, né, é uma junção de conhecimentos. Então, quando a gente fala o pastor aqui, eu quero dizer qualquer um que atua no ministério. Então, pode ser o pastor, o evangelista, o presbítero, o missionário, o diácono, né? Independente do cargo ministerial, aqueles que exercem funções de aconselhamento, funções de cuidar de pessoas, né? Funções pastorais, né? Então, essas pessoas, né, elas precisam de alguns conhecimentos e que às vezes a psicologia vai nos auxiliar. É claro que você não é um psicólogo, né? Porque você fez uma matéria de psicologia pastoral, você não vai sair fazendo funções que é de psicólogo, né? Então, eu queria deixar bem claro isso. A ideia dessa matéria, a primeira coisa que você precisa saber dessa matéria é que existe uma diferença entre pastor e psicólogo, né? E a gente vai adquirir alguns conhecimentos que são importantes, né? Principalmente na hora do aconselhamento, né? Na hora de cuidar, né, das pessoas, né? Tá bom? Então eu queria iniciar dizendo para vocês também a diferença, as principais diferenças entre pastor e psicólogo. Então, qual que é a principal diferença entre pastor e psicólogo? Então, o pastor, ele cuida da vida espiritual das pessoas. O pastor, ele é alguém chamado por Deus para cuidar da vida espiritual das pessoas, né? Enquanto o psicólogo, ele cuida da saúde mental das pessoas. Veja que há uma diferença. O pastor cuida da vida espiritual, o psicólogo cuida da saúde mental, né? Outra diferença clara entre pastor e psicólogo, né? Então, o pastor, ele aconselha no âmbito cotidiano da vida. Então, normalmente, o pastor vai dar conselhos ali no que se refere à vida cotidiana, né? As pessoas procuram muito, né, o ministério pastoral para saber direções do que fazer, né, em aspectos da vida cotidiana. Já o psicólogo, né, ele
prescreve diagnóstico e trata problemas mentais, psicológicos e patológicos. Veja a diferença clara, né? Então, o psicólogo, além dele também aconselhar essas coisas do cotidiano, ele é um profissional da área mental. Então, ele efetua diagnósticos e efetua... E a partir desse diagnóstico, ele vai entrar com procedimentos de solução ou de minimização desses problemas, né, mentais, psicológicos, patológicos das pessoas, né? Então, outra diferença clara entre pastor e psicólogo, né? Outra diferença clara entre pastor e psicólogo o pastor, ele dá uma ajuda e um direcionamento bíblico, e já o psicólogo dá uma ajuda e um direcionamento científico. Então, por exemplo, a pessoa está com um problema, ela chega lá no pastor, né? Pastor, eu queria um conselho em relação a isso, né? O que o pastor vai fazer? Ele vai falar assim, pô, irmão, vamos sentar aqui. O que a Bíblia diz, né, sobre isso? Vamos lá, em João e tal, diz assim, né, em Marcos capítulo tal. Então, a ajuda que o pastor vai dar para aquela pessoa é bíblica, ela vai utilizar a palavra, os versículos, os textos bíblicos como fundamento dessa ajuda. Já o psicólogo, ele não vai fazer isso. Se a pessoa for procurar um psicólogo para buscar ajuda, ele não vai falar o que a Bíblia diz isso. Ele vai falar o que a ciência diz em relação a isso, né? Foi feito tantas pesquisas com tantas pessoas e então a partir desse número conclui-se, né, que esse tratamento para esse transtorno específico tem X de melhoras, X de resultados. Então, tudo é pautado em coisas científicas, né, em pesquisas científicas. Então, veja, digamos assim, a Bíblia do psicólogo seria a ciência, né? E o fundamento do psicólogo é as teorias científicas, né? E o fundamento do pastor é a Bíblia. E não é que uma coisa elimina a outra. As duas coisas estão certas, mas as duas coisas se complementam. Mas são funções diferentes, né? Então, é preciso que você que está aprendendo dessa matéria, você que é pastor, presbítero, né? Enfim, que você entenda que o pastor não deve fazer função de psicólogo, porque isso é muito complicado, né? Às vezes acontece de algum pastor querer dizer que ele é melhor do que psicólogos, né? E não tem nada a ver, são funções diferentes, né? E a gente tem que ter a humildade de entender, pô, até aqui eu consigo resolver esse problema, daqui para lá é um outro profissional, né? Por isso que vocês vão aprender sobre o encaminhamento. Isso é essencial, né, para quem almeja um ministério, né? Entender que há questões que Deus capacitou outras pessoas para poder cuidar, né? E a gente tem que fazer sempre aquilo que está no nosso alcance dentro da nossa capacidade. Aquilo que foge da nossa capacidade, a gente precisa encaminhar, orientar, né, para outros profissionais. Porque o que interessa é sempre o melhor para o paciente ou para a ovelha, né? Ou para a pessoa que está procurando ajuda, né? E não o nosso ego, não a gente querer ser melhor do que as pessoas. Não, a saúde mental, espiritual, psicológica da pessoa sempre é em primeiro plano. Por isso que a gente precisa trabalhar juntos, né, com outros profissionais para oferecer o melhor para eles, né? Então, dentro disso, a primeira coisa que nós falamos aqui é essa diferença clara entre pastor e psicólogo, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre tricotomia, né, que é um aspecto muito importante. Então, o ser humano, ele é composto de três partes, vamos dizer assim, que seria uma tricotomia. O que é essas três partes? Corpo, que é o nosso físico, né, a parte física, alma, que seria a nossa psique, a nossa mente, e espírito, né, que é a parte mais profunda do ser humano, onde a gente se conecta com Deus, né? A Bíblia, ela aborda, claro, essa distinção de corpo, alma e espírito, né? Existem algumas teologias que defendem a ideia da dicotomia, né? Qual que é a diferença entre dicotomia e tricotomia? Tricotomia
entende o ser humano como corpo, alma e espírito. Dicotomia entende o ser humano como corpo e alma só. Alma e espírito, para essa visão, é a mesma coisa, né? Ou seja, é o ser físico e o ser subjetivo. Dicotomia. Tricotomia é o ser físico e o ser subjetivo em duas partes, alma e espírito. Ficou claro? Né? Então, assim, a Bíblia fala que a palavra de Deus ela penetra corpo, alma e espírito. Né? Então, existem vários textos que diferencia, né, esse ser subjetivo nosso como alma e espírito. Né? Então, biblicamente falando, faz mais sentido a gente ser um ser tricotômico mesmo, né? E por que eu estou dizendo isso? É justamente isso que eu acabei de falar. O pastor, ele vai cuidar da parte do espírito. Claro que ele cuida um pouco da parte da alma também, mas muito mais do espírito, né? O psicólogo da parte da alma e os médicos da parte do físico. Tá vendo? Então, não estou dizendo que o pastor não pode, ele não vai cuidar, né, um pouquinho ali da saúde mental. Vai, né, no aconselhamento isso vai acontecer. E é por isso que você está fazendo essa aula de psicologia pastoral, para você aprender algumas coisinhas para aplicar na hora. Mas lembrando que uma matéria de psicologia pastoral não te capacita as coisas mais profundas. Então, isso vai requerer, né, um profissional mais adequado, dependendo da situação a qual a ovelha ou o paciente estiver, tá bom? Então a gente é um ser tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. E aí o que acontece dentro disso, né? Por nós sermos esse ser de três partes, é importante que você entenda que uma parte afeta a outra, né? Então, por exemplo, se você machucar o físico, vamos supor que você cai e quebra o seu braço, ou quebra a sua perna, e você fica impossibilitado de andar por um período, ou de fazer as suas funções cotidianas. Provavelmente isso vai abalar o seu emocional, vai te entristecer, porque você machucou o físico, tá vendo? Olha só, uma coisa que iniciou no físico pode afetar o seu emocional e, consequentemente, é possível que também abale o seu espírito, né? Uma pessoa que é um pouco fraca na fé, ela pode ficar desanimada com a fé, por exemplo. Veja só, algo que começou no físico afetou a alma e afetou o espírito. O oposto também é o contrário, né? Uma coisa que começa no espírito, né? Na área espiritual, no mundo espiritual, pode afetar também o nosso mental, o nosso psicológico, como pode afetar também o nosso físico. E a terceira parte também é verdade. Aquilo que começa no emocional, no psicológico, pode também aumentar o físico e o espírito, né? Tendo dito isso, eu quero que você entenda que uma coisa sempre afeta a outra. Está tudo interligado, né? Então, por exemplo, imagina o pensamento, né? Eu preciso explicar isso de forma bem rápida. Tudo tem a ver com o nosso pensamento, né? É comprovado cientificamente que os nossos pensamentos, eles, quando são muito aversivos, por exemplo, ele pode gerar o estresse, né? Ele pode se somatizar no nosso corpo. O que acontece? Quando a gente está muito atribulado, com a mente muito preocupada, isso não pode gerar ansiedade no nosso corpo, né? Então, por exemplo, algo que começa no pensamento, né, ele afeta, né, o que a gente chama de neurotransmissor, né? Esse neurotransmissor, ele tem o seu núcleo ali, né, o seu corpo ali, o axônio, né, que a gente fala, e esse neurotransmissor, ele entra em contato diretamente com aquilo que a gente chama de pensamento, né? Isso acontece no nosso córtex, no nosso cérebro, né? E o que acontece? O pensamento, ele pode afetar o nosso corpo. Por exemplo, se você ouvir uma notícia muito triste, o que é tendencioso a acontecer com você? Você chorar,
não é? Quando você ouve uma notícia muito triste, muito difícil, você chora. O que aconteceu nesse fenômeno? Aquilo que era um pensamento, né, que você ficou sabendo, né, alguém te falou isso, você ouviu, e esse pensamento que te trouxe tristeza, fez com que o seu físico elaborasse uma lágrima. Olha só, o pensamento gerou uma alteração física, fez você chorar, né? Então, isso é uma prova clara de que uma coisa afeta a outra, né? O pensamento pode afetar o nosso físico, né? A nossa psique. E, tendo dito isso, eu queria deixar rapidinho claro 3 aspectos no mundo espiritual. Isso é mais próprio da matéria demonologia, mas tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. O mundo espiritual, a gente sabe, né, você que é cristão, você sabe que nós estamos numa guerra, né? E existem 3 formas que os demônios atuam para atacar a nossa mente, né? 3 formas base. Quais são as formas? A tentação, né? Que seria a forma sugestiva, a forma de influência, né? A opressão, né? E a possessão. Então vamos lá. Qual que é a diferença das 3? A sugestão ou tentação ou influência é uma maneira sutil onde os demônios atuam na nossa mente inserindo pensamentos, né? Então, na forma de sugestão, de tentação, de influência, o demônio não está habitando o nosso corpo, a pessoa não está endemoniada, ela está ouvindo uma voz que é no mundo espiritual, externa a ela. É por isso que a Bíblia diz que Jesus foi tentado, né, no deserto. Jesus, ele era o Filho de Deus. O demônio não poderia estar dentro dele. Então era algo externo, né? A gente vê José sendo tentado, vários homens de Deus sendo tentados. Então essa voz, essa atuação de influência, de sugestão, ela é externa, né? Então você que é a habitação do Espírito Santo pode ser atacado com essas questões de tentação, de sugestão. É algo sutil, onde os demônios utilizam até a Bíblia. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Sempre distorcendo para levar você ao engano, ao erro ou ao pecado. Mas lembrando que essa maneira de ataque é externa, né? A opressão também é de forma externa, né? Só que qual a diferença da opressão para a sugestão? A opressão é aquela retaliação espiritual. É quando os demônios nos atacam de forma aflituosa, nos afligindo, nos oprimindo, né? Isso acontece muito quando a gente faz a obra, quando a gente faz aquilo que agrada a Deus, né? E desagrada as trevas, né? Quando a gente abençoa as pessoas, quando a gente prega o evangelho, quando a gente evangeliza, é notável que a gente sofre esses tipos de ataques, né, de opressão ou retaliação, né? É diferente porque é igual a tentação no sentido de ser externo, mas é distinta, é diferente porque é de uma forma mais opressiva e não sugestiva, sutil, né? E a última maneira é a possessão. Qual que é a possessão? A possessão é quando realmente a pessoa não é a habitação do Espírito Santo de Deus e ela dá lugar, né, a demônios e o demônio possessa, né? O demônio faz habitação e controla, né, muitas vezes os atos, os pensamentos dessa pessoa, né? Então aí já é a maneira possessiva, onde a pessoa precisa de libertação mesmo, né? Por que eu estou dizendo isso? E o que isso tem a ver com psicologia pastoral, né? É porque é comprovado dentro da psicologia que muitos transtornos mentais são desenvolvidos com raízes religiosas, né? Delírio religioso, né? Então o que acontece? A religião, quando ela não é a religião verdadeira, né? A gente que é cristão pode dizer isso, pautada na religião de Deus mesmo, na religião única de Deus, a verdadeira, né? Pautada na palavra de Deus, na verdade. Essas religiões que são distorções da verdade, elas fazem isso com as pessoas. Agora, o Evangelho de Deus nunca fará isso com as pessoas. O Evangelho de Deus, ele não veio para trazer transtornos mentais para as pessoas.
O que causa isso nas pessoas são as distorções das religiões, distorções da palavra de Deus, né? Então, isso pode afetar diretamente a mente das pessoas, né? Então, veja só, aquilo que começou no pensamento, né? Se você não tem um cuidado devido, né? E não aprende a lidar com essas questões, isso pode gerar uma alteração, por exemplo, emocional ou física, né? Então, o que eu quero dizer para você é assim, algo que se inicia espiritualmente pode abalar o seu emocional e pode se somatizar e virar algo psicológico ou mental, e pode se agravar mais e virar algo patológico ou físico, né? Então, por isso que sempre é preciso nós tomarmos as precauções, né? Então, se você está né, lá no seu aconselhamento e chega pessoas para você com essas questões, primeiro é preciso identificar, isso aqui é espiritual, né? É emocional, é fisiológico, né? Então, o pastor, o presbítero, ele vai identificar. Se você vê que não, isso aqui é espiritual, né? Agora, se você pensa que é espiritual, mas você faz os procedimentos espirituais, você aconselha na palavra, você dá orientação, você ora com a pessoa, você jejua, você faz a questão de libertação, e não está dando resultado, e você começa a desconfiar, poxa, eu acho que não é espiritual, tem algo, então é a hora de você encaminhar. Por que você não procura um psicólogo, né? Encaminhar, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado no aconselhamento é que o pastor não diagnostica, né? Pastor não diagnostica. Profissional da área para diagnosticar as pessoas nesse âmbito são os psicólogos, os psiquiatras, né? Os médicos neurologistas. Pastor não. O pastor ele vai fazer um aconselhamento e vai encaminhar. Então, tem que tomar cuidado de você chegar e falar assim, eu acho que você tem isso, né? Eu acho que você tem isso, procura um psicólogo que eu acho que você tem isso. Não é uma maneira adequada de encaminhar. Você pode ferir a pessoa e isso dá até processo. Porque você está acusando a pessoa de uma coisa que pode ser que ela não tenha, né? Então, lá na psicologia, para a gente chegar num diagnóstico final de uma pessoa, ele passa por diversos processos de testes psicológicos, de uma coisa que a gente chama de anamnese, onde a gente faz um levantamento total do passado da pessoa, de tudo que a pessoa viveu, os traumas, desde a infância, desde a vida, na verdade, uterina, né? A família dela. Então, a gente faz todo um levantamento, né, de informações, um acompanhamento, testes psicológicos, né? A questão da conversação. Então, assim, existem várias etapas, né? Várias etapas para que a gente chegue nas hipóteses. Dentro dessas hipóteses, a gente vai afunilando, até chegar, pode ser que ele tenha isso, ou não também, né? Porque, assim, o que acontece? Muitos transtornos, né? Muitas síndromes, fobias, patologias. Se você pegar lá no manual diagnóstico, né, de psicólogos, psiquiatras, né, neurologistas, né, que é o CID-10, DSM-5, quando você vai olhar lá os critérios diagnósticos, você percebe que muitas patologias ou muitos transtornos, né, eles são muito semelhantes. Então, assim, nos 5 primeiros sintomas é a mesma coisa, diferencia no 6º, no 7º, no 4º. Então, assim, você pega lá, sei lá, um monte de transtorno, os 4 primeiros sintomas é igual. E aí a pessoa que não tem esse conhecimento, pega, por ver nela 1 ou 2 sintomas ali, já classifica uma coisa que pode não ser, pode ser outra, pode ser uma comorbidade de algumas, como pode não ser nenhuma, porque tem muitos... os próprios sintomas, para ele ser realmente sintoma, ele tem que vir com outros... Ele tem uns critérios para ele ser sintoma. Porque tem sintomas que é parecido com coisa natural também. Por exemplo, uma pessoa está no momento
de tristeza, né? Pô, ela tem uns comportamentos, não está saindo muito de casa, não faz isso, não faz aquilo, se assemelha aos sintomas da depressão, por exemplo, mas pode não ser. Ela pode estar passando um período da vida dela, pode ter uma razão que isso está acontecendo, né? Que é um evento, um episódio, que isso é natural do ser humano, se entristecer, se chatear. Então, para diferenciar isso, é algo por causa da circunstância do que ela está vivendo, algo, ou realmente é algo que já se tornou algo psicológico, que precisa de um tratamento, de um acompanhamento, né? Então, isso quem vai saber é o profissional da área, né? Então, tome muito cuidado. Então, aqui você precisa aprender nessa matéria que você não pode diagnosticar as pessoas ou sair dizendo que ela tem ou que não tem, né? Você tá para ajudar as pessoas. E sempre quando for encaminhar, não cita doenças, não cita nada, porque deixa isso com os profissionais da área. Fala, ó, eu acho que você precisa de um acompanhamento. Qual que é a maneira adequada de encaminhar? Ó, eu acho que você precisa de uma outra pessoa para te ajudar nisso, né? Porque isso escapa das minhas funções, isso exige um outro profissional da área. Então, eu vou te encaminhar, né? E você vê, eu acho, né? Eu acho. Então, você encaminha, você não sai sentenciando as coisas para as pessoas, tá bom? Outra coisa que a gente precisa saber também é que a questão psicológica nem sempre é patológica, né? Isso é muito importante você saber. A pessoa tem... existem alterações psicológicas que quando ela tem um acompanhamento com um profissional da área, daqui a pouco isso se soluciona. E ela muitas vezes não vai precisar tomar remédio, não vai precisar... Não, ela vai passar um período, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e ela vai tratar. Às vezes é traumas de infância, traumas, e o profissional da área vai ajudar ela a tratar. Então, isso não é o fim do mundo, né? Porque as pessoas têm, nossa, eu tenho um transtorno psicológico, né? Eu estou com algo psicológico, mas isso não é o fim do mundo. É igual, pegou uma gripe, aí você vai lá no médico e toma um remédio, né? Mesma coisa, aconteceu algo na mente, né? Mas você vai lá no profissional adequado e isso pode se solucionar. É claro que toda alteração mental, psicológica, patológica, né, ela tem os seus graus. Então, tem o leve, o moderado, o severo, né? E conforme vai se agravando, aí, às vezes, precisa também, por exemplo, o psicólogo encaminhar para o psiquiatra para fazer as medicações, né? Para tomar os remédios devido. Por quê? Porque essa alteração gerou, por exemplo, um déficit em noradrenalina no organismo da pessoa, né? Uma falta de produção de um hormônio específico, de um elemento químico específico, e aí precisa do remédio entrar para... E é a mesma coisa, às vezes você vai tomar o remédio por um período e tranquilo. Outros casos vai ter que tomar constantemente, tem aqueles mais severos, né? Crônicos, né? Claro que para Deus nada é impossível, né? Para Deus, para nós que somos cristãos, até as crônicas patológicas, né? As doenças crônicas patológicas, elas têm cura, né? No âmbito do milagre, no âmbito do agir de Deus. Mas para a ciência já é um pouquinho mais complicado. Essas crônicas patológicas já precisa de um acompanhamento normalmente para a vida toda ou né, bem constante aí, né? Existem estudos ainda tratando sobre isso, mas a princípio precisa desse acompanhamento aí, né? Tá bom? Então, é isso que a gente precisa aprender. Então, nessa primeira aula, eu queria, na verdade, apresentar, né, para vocês um pouquinho sobre essas questões aí das doenças, dessas diferenças, né? Da doença patológica, psicológica, né? E também a diferença entre pastor e psicólogo, né? Então, é mais ou menos isso, tá bom, gente? Que Deus abençoe e até a próxima aula, até a segunda aula.